Bom, galera, no momento anterior nós falamos um pouquinho sobre o Japão. Nós vimos que hoje ele é uma das maiores economias do mundo, para falar a verdade, a terceira maior economia. Um país sem recurso mineral algum, pouquíssimos recursos em seu território e uma das maiores economias industriais do mundo. Como isso? Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Tem que entender um pouquinho como é que se processou essa questão histórica do Japão aí nos últimos 100 anos, um pouquinho mais, para entender como que ele chegou nesse estágio atual, certo? Vamos trabalhar aí um breve histórico nessa aula, tá, pessoal? A iniciar aí, ó, do final do século XIX, começo do século XX, com a chamada Era Meiji, ou Era Iluminada. O que significa isso? O Japão, pessoal, sempre ele foi um país muito isolado, tá? Um país, assim, quase que feudal, semi-feudal, onde você tinha ali os proprietários de terra, que eram ali os shoguns, né? Se utilizavam ali de um poder, entre aspas, aí, militarizado, miliciano aí, que seriam ali os samurais, né, para poder manter a ordem, né, mas sempre fechado ali do seu próprio circuito, né, então você não tinha o Japão com grande integração nem regional e muito menos mundial, e um país agrário, né, pessoal, só que nessa era aí, pessoal, desse governo do imperador Mutsuhito, ele instaurou uma ideologia de modernização do território japonês. Como assim modernização? Ele propôs a industrialização japonesa, mas qual que seria o processo? Como que seria o modo de atuação? O governo, o imperador, na figura dele, investiria em infraestrutura, né? Portos, estradas e por aí vai, né? Ferrovia, e caberia ao capital privado, às grandes famílias, o investimento direto na produção, ou seja, a industrialização propriamente dita. Esses grandes grupos familiares aí, pessoal, receberam o nome de zaibatsus, tá? Então você tinha aí grandes grupos familiares que começaram a investir muito em fábricas, em industrialização. Então percebam que o salto inicial da industrialização japonesa, pessoal, se deu apenas ali entre o final do século XIX e o começo do século passado, né, do século XX, e teve ali um forte apoio tanto estatal, né, na figura do imperador, como também do capital privado aí dessas grandes famílias, certo? Então você tem aí o imperador mais os nobres aí conseguindo esse processo de modernização do território japonês. Só que a partir do momento que você tem um processo de industrialização, ocorre o que, pessoal? Ocorre também uma busca incessante por matéria-prima. Assim como a Europa passou por um processo de industrialização e impôs ali um certo imperialismo ao território africano, com o Japão não foi muito diferente, pessoal. Havia ali uma necessidade da busca por matérias-primas, o Japão começou a se militarizar muito rápido, começou a invadir até mesmo alguns países vizinhos, uma porção ali da Rússia, que vocês vão ver no mapa das aulas anteriores, que fica muito próximo, né? Da Rússia, da China, da Coreia, que na época era uma Coreia só, né? Não tinha Coreia do Norte, Coreia do Sul, e até mesmo ali uma porçãozinha da Austrália. Então o Japão, pessoal, ele teve uma ação imperialista muito forte na região, mas com um único objetivo: busca por matérias-primas. Por quê? Porque ele sabia a limitação espacial dele, ele sabia a limitação dele quanto a recursos, e que isso poderia sim limitar o seu crescimento industrial, certo, pessoal? Só que esse imperialismo levou o Japão, inclusive, a tomar algumas atitudes não condizentes. Você tem aí, durante a Segunda Guerra, o Japão se aliando com a Alemanha nazista, isso vocês já viram na aula de história, saíram ali como perdedores, né? E o Japão ele teve que se curvar, ele teve que aceitar algumas cláusulas pós-Segunda Guerra Mundial. Primeiro, né, pessoal, que receberam ali o cartão de visita atômica dos Estados Unidos por duas ocasiões, né? Tanto em Hiroshima como Nagasaki, como vocês estão vendo aí na imagem aí de baixo, certo? As duas bombas atômicas. Isso aí mostrou muito o poderio da nova potência ascendente, que seriam os Estados Unidos, né? E o Japão não teve o que fazer senão aceitar a derrota e o principal, as imposições que vêm pela derrota. Quais seriam essas imposições? Primeiro, exercer um controle populacional, porque o Japão estava crescendo muito populacionalmente, tá? Sua população se multiplicou muito rápido na primeira metade do século XX, passaram por um processo de explosão demográfica, então tinha que impor um controle populacional, certo? Proibição de possuir forças armadas de ação externa. O que significa isso, meu? O Japão só tem exército, marinha e aeronáutica dentro do seu próprio território para defesa. Ele não pode, pessoal, ter nenhum tipo de ação externa, certo? E isso vem sendo muito contestado, principalmente graças aí às turbulências que nós estamos observando aí nessa porção do globo, seja ali com a ascendência, né, do poder aí da China,
seja aí com a ascendência aí da Coreia do Norte, o conflito entre as duas Coreias. Então isso vem sendo muito contestado, vem sendo colocado constantemente no parlamento japonês para votação ou para tentar se votar e tentar se mudar isso daí, tá? Porque o Japão se sente o quê? Desguarnecido, se sente desprotegido aí sem a permissão para poder ter um exército aí de atuação externa caso seja necessário. Mas enfim, pessoal, o Japão teve que aceitar algumas cláusulas de rendição ao final da Segunda Guerra, mas foi um dos países que adotou ali, que aceitou investimentos do chamado Plano Marshall e Plano Colombo, que seriam ali os dois planos de financiamento por parte dos Estados Unidos para conter o crescimento do socialismo, lembram disso, tá? E para restabelecer a economia desses países no pós-guerra, certo? Então o Japão foi um dos países beneficiados aí pelo chamado Plano Marshall. Então ele aproveitou esse investimento e também tomou algumas atitudes internas, pessoal, que levaram a um processo que ficou conhecido por milagre econômico japonês ou milagre japonês. Por quê? O Japão saiu arrasado em 1945 da Segunda Guerra, pessoal. Só que na década de 70, praticamente 25, 30 anos depois, o Japão já era uma potência mundial. Mas como que ele conseguiu isso, cara? Tem alguns pontos que nós temos que elencar. Esse daqui, pessoal, é o cerne da aula, tá? Primeiro, aproveitou muito bem a sua mão de obra abundante. Se você tem muita mão de obra qualificada, pessoal, o fato de ter muita mão de obra faz o valor dela despencar. Então a mão de obra se torna, além de abundante, barata, certo? Pirataria industrial, pessoal. O que é isso? Algumas empresas japonesas começaram a pegar produtos de outros países, de outras empresas, e literalmente desmontar para ver como funcionava e tentar evoluir em cima daquilo. Tá? Então pega, por exemplo, um aparelho de rádio, desmonta, vê como que funciona e começa a fazer um protótipo melhorado, certo? Sem contar alguns casos que foram comprovados aí de espionagem industrial, ou seja, colocar pessoas aí dentro de fábricas de outros países para poder ter acesso a algumas informações privilegiadas, ok? Outra coisa que se aproveitaram bastante, o sistema educacional japonês, pessoal, que se destaca já pela qualidade já há muitas décadas. Não apenas a educação para o trabalho, como também a disciplina para o trabalho. Diga-se de passagem que o japonês, pessoal, ele não tem assim uma tendência, ele não tem ali um costume, um hábito de trabalhar sua vida política pública. O que significa isso? Os japoneses não se associam em sindicatos, pessoal. Então isso favorece muito as relações de negociação com patrões, com as empresas, tá? Então facilitou muito nesse pós-guerra. E não podia deixar de ser a intervenção estatal, pessoal. O governo japonês começou o quê? Cada vez mais no pós-guerra a determinar onde seria investido dinheiro público, em quais ramos da economia ali, quais ramos industriais teria investimento público também, como forma do quê? De tirar a sua economia dessa estagnação do pós-guerra e fazer o Japão se tornar forte novamente, tá? É daí, desse conjunto, que nós temos aí o chamado milagre econômico que se reflete até hoje. Só que quando nós falamos em atualidade, pessoal, nós temos que lembrar que o século XXI está meio turbulento naquela região do Extremo Oriente, né? O Japão, sim, é um país que ainda oferece uma excelente qualidade de vida para a sua população, como nós falamos na aula anterior. Só que é um país que já há 2 décadas vem passando por uma recessão. Recessão por quê? Primeiro, rivalidade econômica com a China. O Japão liderava, pessoal, absoluto aquela região do globo. Mas com essa ascensão da China, está tendo que dividir mercados, está perdendo mercados, né, pessoal? Então, isso daí já causa um baque, certo? Se não bastasse isso, o Japão também passou por uma bolha de especulação no setor bancário. O que significa isso, pessoal? Numa época de crescimento, aí entre a década de 70 e 80, liberaram muito crédito, ou seja, os bancos liberaram muito dinheiro via empréstimo e não conseguiram reaver esse dinheiro por causa de dívidas diversas, por causa de problemas econômicos diversos. Então isso cria um descompasso econômico, certo? Se não bastasse isso, pessoal, ameaças regionais, quais são elas? Primeiro, óbvio, a China, que está crescendo demais, né, pessoal? Um país está crescendo economicamente, está crescendo politicamente, pertence ao grupo dos países nucleares, né, as potências nucleares, né? Então isso leva o Japão a pensar, pô, será que não temos que ter exército novamente? Será que não temos que ter forças armadas de ação internacional novamente, caso necessário? É daí que vem as ideias, pessoal, de um possível rearmamento, tá, por parte aí do Japão, coisa que até então internacionalmente é proibido, certo? E cada vez mais o Japão considera a ideia de se armar aí quanto ao seu arsenal nuclear. Até mesmo, pessoal, porque nós temos essa criança, porque literalmente é uma criança, né, pessoal?
o Kim Jong-un, que é o líder aí da Coreia do Norte, essa coisinha linda, né? Esse sorriso, diga-se de passagem, maravilhoso. Reza uma lenda aí, pessoal, que esse sorriso e esse penteado, esse topetinho lindo aí, só perde, na minha opinião sincera, só perde pro sorriso do Zaidan, porque o Zaidan tem um sorrisão bonitão, né? Aquele topetinho, então, do Zaidan, ó, compete muito bem com esse meninão aí, né? Só que, brincadeiras à parte, né, pessoal, o Kim Jong-un vem causando nessa região do globo, né? Porque a Coreia do Norte é um país extremamente pobre, mas que vem investindo muito em arsenal atômico e representa um perigo para todos da região, inclusive para o Japão, que no começo do século passado invadiu essa região da Coreia e já causou um pouco lá na sua época do imperialismo, né? Então o Japão tem um receio quanto à Coreia do Norte na figura desse meninão bonitão que vocês estão vendo aí, certo? E só para a gente finalizar, pessoal, o Japão até hoje ele pleiteia uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Só que nós temos que lembrar, pessoal, que o Conselho de Segurança da ONU ele foi formado ao final da Segunda Guerra. Ou seja, o contexto dele, onde você tem Estados Unidos, onde você tem Inglaterra, onde você tem a Rússia, onde você tem a França, e um pouco depois você tem a China entrando, é um contexto pós-Segunda Guerra, pessoal. E o Japão era o inimigo derrotado na Segunda Guerra, né? Então o Japão, o que ele alega hoje? Ele alega que ele tem uma posição de destaque nessa região do globo e que por isso, pela responsabilidade do destaque dele, ele deveria ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, onde só 5 países são os fixos, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra, né? O Reino Unido, a França, a Rússia e a China. E o Japão pleiteia uma cadeira. Só que nós temos que lembrar, como eu falei para vocês, né, pessoal? Japão, a Alemanha, que são 2 potências hoje, eram os inimigos derrotados quando criou-se aí o Conselho de Segurança. Sem contar que o Conselho de Segurança, pessoal, ele decide tudo o que vai acontecer no mundo ou não. Esses 5 países têm poder de voto e veto, como nós já falamos no ano passado. Aí eu pergunto para vocês, quem quer dividir o poder? Ninguém. Sem contar, pessoal, que quando nós falamos em Conselho de Segurança, potências regionais, como é o caso do Brasil, como é o caso da África do Sul, como é o caso da Índia, também pleiteiam uma cadeira aí, mas sem sucesso, ok? Se nem o Japão conseguiu nessas 2 últimas décadas com o seu poderio, quanto mais Brasil, África do Sul ou Índia. Certo, galera? Espero aí que tenha elucidado alguns casos para vocês aí. Fico à disposição, me perguntem, fiquem à vontade e até a próxima!